Ropê, fala concurseiro, fala concurseira. Aqui quem está falando é o professor Wagner Lira. Se você não me conhece, eu atualmente sou policial militar aqui do estado de Goiás e ministro aula nas disciplinas de Direito Penal e Legislação Extravagante para os concursos da carreira policial. Colecionei algumas aprovações, sendo elas Polícia Militar aqui de Goiás, Polícia Penal aqui também de Goiás, Polícia Militar do Distrito Federal, de Santa Catarina, lá da Paraíba, beleza? Mas o meu intuito hoje não é falar sobre minha história de concurso, mas sim sobre a disciplina de Direito Penal e, em específico, aqueles assuntos que estão previstos no seu edital da Polícia Penal de Minas Gerais, beleza? Hoje eu trouxe algumas questões da banca Instituto AOCP, perfeito? Dos dois primeiros tópicos que está previsto aí no seu edital da parte de Direito Penal, beleza? Mas não vamos parar por aqui. A minha intenção é de toda semana trazer pelo menos uma ou duas aulas gratuitas no que tange a todo o conteúdo ali da parte de Direito que está previsto no seu edital. Mas para isso eu vou depender dos senhores aí. Se vocês gostarem, deixarem um like, deixarem um comentário aí, compartilhar com teus amigos, teus parceiros aí que também estão no rumo da aprovação da Polícia Penal de Minas Gerais, eu vou voltar aqui e vou deixar toda semana aí aulas gratuitas para auxiliar os senhores e as senhoras no processo de aprendizagem aí até a tão sonhada aprovação, a tão sonhada farda da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Beleza? Então, sem mais delongas, quando estiverem resolvendo questões ou estudando, pode mandar a dúvida aqui que eu vou estar à disposição dos senhores para sanar as dúvidas, beleza? Então, questãozinha na tela. Hoje nós vamos falar da parte geral, né, dos dois primeiros tópicos e posteriormente vamos exaurir todo o conteúdo que está previsto no seu edital. Então, questãozinha na tela, questão de número 1, menciona a seguinte situação. A primeira questão fala de um delito, né, que vai estar lá na parte especial, mas o que eu quero tratar aqui não é nem exatamente do delito, porque isso eu vou fazer em outra aula específica. Eu quero tratar do primeiro tópico de hoje, que a gente vai falar sobre crime consumado ou sobre crime tentado. Então, a questão de número 1 diz o seguinte: Alice, advogada, enquanto estacionava seu veículo nas proximidades do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ela foi abordada por Caio, que, portando uma garrafa de vidro quebrada, mediante grave ameaça, obrigou-lhe a sair do automóvel, subtraindo. Ocorre que, menos de 5 minutos após, Caio foi interceptado por 2 viaturas da Polícia Militar que iniciaram perseguição após acompanharem um desenvolvimento da atividade delitiva. Nessa hipótese, diante do caso narrado, é correto afirmar que Caio cometeu o crime de. Então, qual foi o crime cometido aqui por Caio? Você vai saber já de cara, se você já é um concurseiro bisurado, que quando é para subtrair uma coisa alheia móvel com o emprego de violência ou de grave ameaça, o delito que ocorre é o delito de roubo. Perfeito. Agora, quando é apenas subtrair coisa alheia móvel, sem estar lá especificando que houve violência ou grave ameaça, seria o crime de furto. Então, automaticamente, a gente teria que falar que a alternativa A e a alternativa B estão erradas, porque o delito é de roubo. Perfeito? E aí a letra C fala roubo simples, letra D, roubo majorado e letra E, roubo qualificado. Outra situação que você tinha que definir de cara. O roubo que aconteceu aqui, ele foi tentado ou ele foi consumado? Tentado é quando iniciada a execução do crime, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Nas espécies de tentativa, a gente pode ter o que a gente chama de tentativa perfeita, ou a gente pode ter também o que a gente chama de tentativa imperfeita. De boas? Então, quando que vai ser tentativa? Quando o crime não se consumar por uma circunstância alheia à vontade do agente. Ou seja, ele queria continuar com a execução do crime até chegar na consumação, mas por uma circunstância alheia que não era da vontade dele, fez com que esse crime não se consumasse. A tentativa perfeita, ela é sinônimo de crime falho. Já quando a gente trata da tentativa imperfeita, o sinônimo dela é o que? É o crime inacabado
inacabado ou o crime interrompido. Interrompido. Perfeito? E aí, você deveria saber se... Deixa eu sair aqui da tela que eu estou atrapalhando vocês. Vocês deveriam saber o seguinte. Ele estava em alguma situação que fez com que o crime fosse interrompido ou fosse inacabado? O crime falhou? Não. Porque ele conseguiu, de fato, pegar o bem da pessoa, transferir a posse para ele e vazou, saiu do local. Então, o delito de roubo, nessa situação, ele foi o quê? Ele foi um delito de roubo consumado. Então, a alternativa C também não poderia ser, porque ele, de fato, efetuou o quê? A transposição da posse. Ele tirou o veículo da posse da dona, que era Alice, e passou o veículo para sua posse, beleza? Então, a partir desse momento, o crime já estava consumado, beleza? Então, sendo assim, não poderia ser a alternativa de letra C. Mas agora você precisaria ter o quê? Um conhecimento específico do delito de roubo para saber se seria uma causa de majoração da pena ou uma causa de qualificação da pena. Deixa eu voltar aqui na tela para olhar para vocês e dizer o seguinte. No delito de roubo, existe agora, com a nova situação que foi incluída como qualificadora, existem 3 qualificadoras. Quando que o crime de roubo vai ser qualificado? Quando resultar em morte da vítima, que é o famoso latrocínio, roubo seguido de morte. Quando resultar em lesão corporal, ou seja, a partir da violência empregada, se resulta lesão corporal, também é qualificado. E existe uma nova previsão do roubo sendo qualificado que foi incluído neste ano 2025, no mês de julho, final do mês de julho foi incluído. Que seria o quê? Quando o objeto do roubo são bens que afetam o funcionamento de órgãos da União, dos estados, dos municípios ou até mesmo de empresas públicas ou privadas que prestam serviços essenciais. Então, nessas 3 hipóteses, o roubo seria considerado qualificado. O que é ser qualificado? É quando há uma alteração da pena base. Porque o delito de roubo simples, ele tem uma pena que corresponde de 4 a 10 anos de reclusão. Porém, nas situações de qualificadora, por exemplo, quando o roubo é de bens que afetam o funcionamento de órgãos da União, estados, municípios, a pena passa a ser de 6 a 12 anos de reclusão. Ou seja, há a alteração de quem? Da pena base, beleza? É mudada a pena base e isso é chamado de qualificadora. Já nas situações de majoração da pena, por exemplo, como ele citou aqui, que foi utilizado uma garrafa de vidro, isso aqui é considerado o que, pessoal? Isso aqui é considerado uma arma branca. Arma branca. E a gente vai ver lá no artigo 157 que quando há emprego de arma branca no delito de roubo, a pena do delito, ela aumenta de 1/3 a metade, beleza? Então, são várias as situações em que a pena do delito de roubo vai aumentar de 1/3 até a metade. Por exemplo, se há o emprego de arma branca, se há concurso de pessoas, ou seja, 2 ou mais pessoas praticando o crime, se há restrição de liberdade da vítima, se a subtração é de veículo automotor que vem ser transportado para um outro estado ou para o exterior, se o roubo é contra uma vítima que está em serviço de transporte de valor e o agente sabe de tal situação, beleza? Bem como existe agora uma nova situação que foi incluída também recentemente, que vai majorar o delito de roubo de 1/3 até a metade, que é o quê? Quando o objeto do roubo for de fios, de cabos ou de equipamentos que é utilizado na transmissão de energia ou até mesmo na transmissão de dados, por exemplo, de empresas telefônicas, beleza? Bem como se os objetos são equipamentos metroviários ou ferroviários. Nesse caso, também aumentaria a pena do delito de roubo de 1/3 até a metade. Porém, como não é a nossa intenção hoje de tratar especificamente dos crimes em espécie, nós vamos voltar aqui para a questão e marcar o nosso gabarito. Então, você já sabe que não poderia ser um roubo qualificado, porque não é a hipótese. Seria o quê? Roubo majorado na forma consumada. Porque a partir do momento em que ele transferiu a posse, que seria do carro de Alice, para ele, já consumou o delito de roubo, beleza? E há entendimento
dos tribunais superiores que, tanto no delito de roubo quanto no delito de furto, não precisa a posse mansa e pacífica do bem. A partir do momento em que você transfere a posse do objeto, já está consumado o crime de roubo e o crime de furto. Beleza? Então, passamos adiante para a questão de número 2, que diz o seguinte: Pedro, objetivando praticar um homicídio, efetua 2 disparos contra a vítima Marcos, mas erra o alvo e, apesar de ter ainda 5 projéteis de arma de fogo aptos a alvejar Marcos, desiste de matá-lo. Diante dessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, é correto afirmar. Então, nossa questão de número 2 já está trazendo uma outra previsão que está no seu edital, que é do nosso artigo 15, onde tem os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que é chamado que a ponte de ouro do direito penal. Perfeito? Então, com base na questão, vamos identificar qual seria a alternativa a ser marcada. Letra A. Pedro exerceu o arrependimento eficaz em relação ao homicídio e a posse de arma de fogo. Letra B. Pedro praticou o crime de homicídio tentado e não responderá pelos disparos de arma de fogo em razão da consunção. Letra C. Pedro exerceu arrependimento posterior em relação ao crime de homicídio e responderá pelo crime de posse e disparo de arma de fogo. Letra D. Pedro incidiu em erro de tipo evitável e só deve responder pelos atos já praticados, como disparo de arma de fogo. Letra E. Pedro exerceu desistência voluntária em relação ao crime de homicídio e responderá pelo crime de disparo de arma de fogo. E aí, qual o gabarito que você marcaria nessa questão? Já trago a resposta para vocês e vou explicar posteriormente. O nosso gabarito seria a alternativa de letra E. Se você acertou, parabéns. Mas por que seria a alternativa de letra E? Porque é o seguinte, eu falei anteriormente que a tentativa, o indivíduo ele tem a intenção de continuar com a execução até chegar na consumação do crime, mas não consegue por ser uma tentativa imperfeita, ou seja, alguém chegou lá e fez com que esse crime fosse interrompido. Por exemplo, se você está aqui com sua arma na mão, na situação de querer matar um desafeto seu, você começou a disparar arma de fogo contra essa pessoa, mas aproximou-se uma viatura da polícia militar, o que é que você vai fazer? Você vai fugir para não ser preso. Embora você quisesse continuar com a execução daquele crime para efetivamente matar seu desafeto, por alguém lhe interromper, nesse caso a polícia militar, você foge e aí o crime fica inacabado ou interrompido, classificando-se como uma tentativa imperfeita. Agora, nessa mesma situação, vamos supor que você tem um revólver e esse revólver tem 5 disparos, tem 5 munições aptas a ser deflagradas. E aí você realiza os 5 disparos nesse indivíduo, só consegue acertar 2. E esses 2 disparos que pegou nele não levou ele efetivamente à morte. Ou seja, embora você tenha executado todos os meios disponíveis para consumar o crime, você não conseguiu chegar até a consumação. Aí a gente tem a hipótese da tentativa perfeita, que é considerada também como crime falho, beleza? Agora, quando a gente fala de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz, é totalmente diferente, porque aqui o agente não chega até a consumação por vontade própria dele, ou seja, por ato voluntário. E a questão deixou claro que ele desistiu de matá-lo. Após iniciar a execução, ele desistiu de matá-lo. E como que você vai diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz? Porque na desistência voluntária, o indivíduo ele não exaure, ou seja, ele não completa todos os meios de execução que ele tinha disponível para consumar o crime. Se você voltar aqui na questão, eu vou destacar aqui, ele fala que ele efetua o quê? 2 disparos contra o indivíduo. Apesar, deixa eu trocar a corzinha aqui, apesar de ter ainda 5 projéteis de arma aptos a alvejar Marco. Ou seja, a questão deixou claro que ele ainda tinha condições de continuar com a execução do crime, não tinha exaurido, não tinha completado todos os meios de execução, mas por ato voluntário ele desiste de prosseguir na execução, beleza? Então isso aqui é o que configura a desistência voluntária, perfeito? Quando que vai ser arrependimento eficaz? Quando ele completar todos os meios de execução que ele tem disponível e mesmo assim não chegar na consumação. Aí após isso,
ele bota a mão na consciência e se arrepende. Aí sim configura o arrependimento eficaz. Se nessa mesma questão aqui falasse que ele tinha 5 munições aptas a ser deflagradas, deu os 5 disparos e após efetuar todos os meios de execução que tinha disponível, ele se arrependeu e agiu contra o resultado, seria arrependimento eficaz. Porque na desistência voluntária, o agente só desiste de prosseguir na execução e vai embora, beleza? E aí, no arrependimento eficaz, não, ele se arrepende e ele age em contrário à situação da consumação. Ou seja, se ele queria matar, ele se arrepende e agora ele quer o quê? Salvar a vítima para que não deixe chegar na consumação. E aí o que é que acontece? O que é que resulta essa desistência voluntária e esse arrependimento eficaz? Resulta que se a vítima efetivamente não morrer nesse caso, ou seja, se o crime efetivamente não se consumar, o indivíduo só responderá pelos atos que ele já praticou. Por exemplo, se minha intenção era matar, disparei a arma de fogo, ainda tinha condições de continuar, mas desisti. Se aquele indivíduo não morrer, eu não vou responder pelo delito de homicídio, nem tampouco tentativa de homicídio. Eu vou responder pelo quê? Pelo crime de disparo de arma de fogo, porque é só os crimes que eu já pratiquei. E se nesse disparo eu feri a vítima, eu vou responder pelo quê? Vou responder por lesão corporal. Beleza? Então, por isso que é considerada a ponte de ouro do direito penal, porque você só responde pelos atos que já foram praticados. Se disparou, não atingiu a vítima, responde pelos disparos de arma de fogo. Se disparou, atingiu a vítima, ela não morreu e eu desisti voluntariamente, respondo só pelo crime de lesão corporal, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Vamos dar prosseguimento. Então, a letra A, de fato, não poderia ser, deixa eu trocar a cor da caneta, de fato, não poderia ser porque não é arrependimento eficaz, beleza? Não praticou tentativa, porque tentativa é o quê? É uma circunstância alheia, beleza? Já a desistência voluntária e arrependimento eficaz, não, ele quer parar, ele quer deixar de executar aquele crime, beleza? Então, quando se tem desistência, nunca se tem tentativa. Quando se tem tentativa, nunca se tem desistência, beleza? Bota isso aí na sua cabeça. Tranquilo? O arrependimento posterior, que é trazido aqui, pessoal, também vou explicar para vocês. O arrependimento posterior é considerado como a ponte de prata do direito penal. Por quê? Ele traz uma redução de pena, mas não é para qualquer crime. São para crimes que não envolvam violência nem grave ameaça à pessoa. Se o crime que foi praticado não envolver violência, nem envolver grave ameaça à pessoa, e o indivíduo voluntariamente restituir a coisa ou reparar o dano, até antes do recebimento da denúncia, ele fará jus a uma redução de pena de 1 a 2 terços, beleza? Também é um assunto que pode cair na sua prova, porque está previsto no seu edital o arrependimento posterior, tranquilo? Então, e a letra D, ele fala que seria um erro de tipo? Não, um erro de tipo é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, tem uma outra questão tratando disso, beleza? Então eu vou deixar para responder lá. E o gabarito confirmava-se a alternativa de letra E, beleza? Então, vamos adiante aí. Questão de número 3. Assinale a alternativa correta tendo em vista as disposições do Código Penal. A letra A menciona: computam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de real. Letra B de bola. Na coação moral irresistível, o fato é atípico em razão da ausência de vontade do coagido. Letra C. São causas de exclusão da culpabilidade a menoridade e o estrito cumprimento de um dever legal. Letra D. A natureza jurídica do crime impossível é uma causa de exclusão da tipicidade, eis que o fato praticado pelo agente não se enquadra em nenhum tipo penal. E letra E. Entende-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Pergunto, qual o gabarito que você marcaria, meu garoto? Vamos começando aqui de baixo para cima, porque isso aqui, pessoal, vai estar errado, porque essa definição aqui é de quê? É a definição da legítima defesa, beleza? Não poderia ser essa a nossa alternativa. Ele só
copiou o texto lá da legítima defesa e colou aqui, trocando o nome por estado de necessidade. E lembra que estado de necessidade ele só pode ser atual, não poderia ser eminente estado de necessidade, beleza? Só destacando para vocês. E não seria uma injusta agressão. Injusta agressão só cai para legítima defesa. Tranquilo? O nosso gabarito vai confirmar a alternativa de letra D. Se você marcou a letra D, parabéns. Por quê? Quando o crime é impossível? Quando, por absoluta impropriedade do objeto ou por absoluta impropriedade do meio empregado, eu não consigo consumar o crime. Professor, o que seria isso? Também está previsto no seu edital, tá ok? Tá lá nos artigos primeiro, lá que no primeiro tópico. O que acontece? Vamos supor o seguinte. Você pega uma arma de fogo, achando que essa arma de fogo está municiada e vai encontrar um desafeto seu, que você sabe que está, sei lá, sentado numa mesa de bar. Chegando lá, você aponta a arma de fogo para esse indivíduo e dispara, ou seja, aperta o gatilho para efetuar o disparo de arma de fogo contra o seu desafeto, na intenção de matar o seu desafeto. Você vai responder por esse crime de homicídio ou vai responder por tentativa de homicídio? Não, jamais. Por quê? O objeto, o instrumento, melhor dizendo, que você estava utilizando para a prática do crime, não tinha potencial lesivo, não era capaz, não era suficiente, não era eficiente para resultar na conduta que você pretendia, ou seja, no dolo. A gente vai estudar, né, isso mais para frente aí, dolo e culpa. O dolo é o quê? É quando você quer, é quando você tem a vontade de praticar um crime, tem a consciência e a vontade de praticar um crime. Então, nesse caso, embora você tenha o dolo de querer matar o indivíduo, o instrumento qual você utilizou para a prática do crime não era suficiente para causar a morte desse indivíduo. Logo, o crime seria o quê? O crime de homicídio seria impossível, beleza? Bem como, vamos supor a seguinte situação agora, você se dirige até a casa do seu desafeto, agora portando arma de fogo municiada com potencial lesivo totalmente eficiente ali para conseguir concretizar aquele crime. Mas quando você chega lá, você olha por cima da janela assim, vê o seu desafeto deitado no sofá e vai disparar a arma de fogo contra ele. Realiza o disparo de arma de fogo contra aquele indivíduo, com o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de matá-lo. Após efetuar os disparos, você vai embora achando que conseguiu matar aquele indivíduo. Mas quando se fez a perícia, identificou que aquele indivíduo já havia morrido minutos antes da sua chegada até a casa dele, porque ele tinha sofrido um infarto. E aí, o que acontece? Nesse caso, o crime é impossível porque o que aconteceu? Uma absoluta impropriedade do objeto. Tem como você matar alguém que já está morto? Não tem como. Então, pela absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar esse crime. Beleza? Tranquilo até aí? Então, de boas. Por isso que seria o gabarito alternativa de letra D de dado. Beleza? Aqui, ó, quando ele fala coação moral irresistível, isso aqui está lá dentro da culpabilidade, tá, pessoal? Deixa eu só fazer um adendo aqui, porque o que acontece? No nosso direito penal, a gente tem o estudo do crime, certo? No estudo do crime, a gente vai dizer que o crime é um fato típico, a gente fala que é um fato ilícito ou antijurídico e culpável. O culpável é sinônimo aqui, ó, a culpabilidade que a gente estuda. Culpabilidade. Tá ok? E aí, o que acontece? Dentro do nosso fato típico, a gente tem a conduta, a gente tem o nexo causal, a gente tem a tipicidade, e a gente tem o resultado. Perfeito? Essa conduta,
essa conduta, ela pode ser uma conduta dolosa ou ela pode ser uma conduta culposa. Perfeito? Então, ela vai ser culposa quando houver a previsão de crime culposo. Por exemplo, no homicídio, você pode matar alguém culposamente? Sim. Beleza. O que é que seria o nexo causal? O nexo causal a gente chama de elo de ligação. Elo de ligação. O que seria esse elo de ligação? Seria enquadrar, pegar a conduta que foi praticada e ligar essa conduta a quem? Ao resultado, para saber se foi efetivamente essa conduta que gerou esse resultado. Porque se for analisado e identificar que a conduta não gerou aquele resultado, o que é que vai ser quebrado? Vai ser quebrado o nexo causal. E se foi quebrado o nexo causal, o indivíduo ele não poderá responder por esse crime, porque vai ser excluído o quê? Vai ser excluído o fato típico. Beleza? Tranquilo até aí? A tipicidade, pessoal, a tipicidade, ela pode ser uma tipicidade formal, ela pode ser uma tipicidade formal ou ela pode ser também uma tipicidade material, tá ok? A tipicidade formal é o quê? É o enquadramento da conduta na lei. Enquanto o nexo causal vai pegar a conduta e vai ligar o resultado para saber se aquela conduta gerou aquele resultado, a tipicidade vai fazer o quê? Vai pegar aquela conduta e enquadrar aquela conduta no texto legal para saber se é considerado crime. Por exemplo, subtrair, ou seja, subtrair, pegar aqui uma coisa alheia móvel de uma outra pessoa. Se o indivíduo praticou esse núcleo do tipo subtrair coisa alheia móvel, o que é que a tipicidade vai fazer? Vai pegar essa conduta e vai enquadrar ela onde? Lá no artigo 155 do nosso Código Penal, que é o crime de furto. Então, nessa conduta vai haver o quê? Vai haver tipicidade formal. Perfeito. Porém, existe também a tipicidade material. E se essa tipicidade material ela for excluída, logo também será excluído o que? O fato típico, o indivíduo não responde por crime. Então, quando a gente estuda lá no início os assuntos de princípio, tem um princípio lá que se chama o princípio da insignificância. Então, dependendo da conduta que você pratique, dependendo se você preenche os requisitos do princípio da insignificância, eu não vou me aprofundar nesse assunto porque no edital de vocês não veio cobrando esses princípios. Dependendo da aplicação do princípio, vai ser possível excluir essa tipicidade material, porque a tipicidade material diferente da formal não é o enquadramento na lei. Ela vai pegar a conduta e vai analisar além do enquadramento da lei. Ela vai analisar se realmente resultou em um resultado ali lesivo, ou seja, se o resultado foi danoso o suficiente para que seja aplicado o direito penal. Beleza? Porque o direito penal não é para aplicar em qualquer conduta. O direito penal ele é considerado como a última ratio. Ele foi feito para punir condutas que são relevantes juridicamente, beleza? Que afetam bens relevantes, como patrimônio, como a vida e de forma significante. Porque se é uma situação muito ínfima, que não causa uma repugnância na sociedade, que não causa um prejuízo, que eu posso dizer assim, efetivo para a vítima, se preencher os requisitos lá do princípio da insignificância, exclui-se a tipicidade material do delito. E o resultado nada mais é do que o resultado daquele crime, beleza? Por exemplo, o resultado do homicídio é o quê? É a pessoa morta, perfeito? Agora, quando a gente trata aqui da culpabilidade, pessoal, aqui embaixo, a gente tem três situações, que é o quê? A imputabilidade, perfeito? A gente tem também o que a gente chama de potencial, consciência da ilicitude, e a gente tem o último elemento aqui, que a gente chama de exigibilidade de conduta diversa, perfeito? E aí o que é que acontece? Dentro dessa imputabilidade penal, existem, deixa eu sair da tela que eu estou atrapalhando os senhores. Dentro dessa imputabilidade penal, existem
a previsão dos inimputáveis. Quem serão considerados inimputáveis? O Código Penal já vai mencionar aqui os menores de 18 anos são inimputáveis, bem como aqueles doentes mentais ou a pessoa que tem desenvolvimento mental incompleto, retardado, e no momento da ação ou omissão do crime, no momento daquela conduta, o indivíduo é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, quando ele se encontra nessa situação, ele é considerado inimputável e o que é que isso vai resultar para ele? Vai resultar na isenção de pena, beleza? Agora, quando ele é doente mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas no momento da ação ou omissão ele é parcialmente capaz, ou seja, ele não era inteiramente capaz, isso quer dizer que ele vai ser considerado semi-imputável e não vai gerar isenção de pena, mas sim redução de 1/3 a 2/3, beleza? Tranquilo até aí? Já aqui na potencial consciência da ilicitude, que é o segundo elemento aqui da culpabilidade, aqui a gente vai ter uma situação que a gente chama de erro de proibição. Esse erro de proibição, a gente vai ver nas questões posteriores, é quando a gente pratica uma conduta sem saber que aquilo é crime, beleza? Ele pratica uma determinada conduta sem saber que aquela conduta é tipificada como crime. Exemplo, para ficar mais fácil a compreensão para os senhores. O indivíduo que mora na roça há muitos anos, a vida inteira dele foi na roça, vivendo da caça, da pesca, da plantação ali, né? Ele se muda de estado, vai para um outro estado e aonde ele está morando agora existe uma área de preservação permanente, tanto da fauna quanto da flora. E ele, sem saber, vai lá e faz um desmatamento para montar a horta dele, bem como faz ali uma pesca em um local proibido. Ou seja, ele está praticando essa conduta sem saber que aquilo é crime. Isso é considerado um erro de proibição, perfeito? Se a conduta que ele praticou, a banca disser para você que é inevitável, se a banca disser que ela é uma conduta inevitável, vai fazer o quê? Isentar de pena e vai ser excluída, então, a culpabilidade do agente. Agora, se a banca mencionar que a conduta que ele praticou é evitável, o que é que vai gerar o erro de proibição? Uma diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Perfeito? Então, se for inevitável, o erro de proibição isenta de pena. Agora, se for evitável, vai diminuir de 1/6 a 1/3. Tranquilo? Aqui abaixo, a gente vai ver agora o quê? A exigibilidade de conduta diversa. Dentro dessa exigibilidade de conduta diversa, existem outras duas situações, que é a obediência hierárquica. Lógico, a ordem não manifestamente ilegal e a coação moral irresistível. A coação moral irresistível. É justamente o que a questão cobrou aqui dos senhores. Deixa eu voltar aqui para a questão. É justamente o que a questão cobrou aqui. Ela trouxe aqui, ó, a coação moral irresistível é fato atípico em razão de ausência de vontade do coagido. Na verdade, não é um fato atípico. Tá ok? É um fato típico. Só que nessa situação de coação moral irresistível, só vai ser punido o autor da ordem, tá ok? O autor da ordem. Na verdade, a coação moral, eu estou confundindo aqui com... Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Eu estava pensando aqui em desistência voluntária, em obediência hierárquica e estava falando de coação moral irresistível. Vou dar um exemplo aqui para não confundir os senhores. A coação moral irresistível é o seguinte. Vamos supor a enfermeira, tá? A enfermeira, ela acata as ordens de quem? Do médico. O médico organiza ali o serviço e determina algumas situações para a enfermeira. Vamos supor que nesse hospital o médico tinha um desafeto lá em um determinado quarto e ele chega para a enfermeira e diz assim, ó, aplica essa medicação na paciente Joana porque ela precisa para o seu tratamento. A enfermeira recebe uma ordem legal, né? Isso na obediência hierárquica. Ela recebe uma ordem legal. E aí vai lá aplicar a injeção na pessoa. Quando ela aplica, essa mulher vai e morre. A enfermeira, ela cumpriu uma ordem não manifestamente legal. Por quê?
A ordem tinha aparência de legal, é algo que ela já fazia na rotina dela, beleza. Nesse caso, o que é que acontece? Ocorreu o crime? Ocorreu. Essa pessoa que aplicou a injeção, no caso a enfermeira, vai responder por esse crime? Não, porque a ordem era não era manifestamente legal, tinha aparência de legal. Quem vai responder pelo delito de homicídio é apenas o médico, beleza? E na coação moral irresistível, se liga, coação moral, porque existe a coação física também. A coação moral vai estar dentro de onde? Vai estar dentro da nossa culpabilidade, porque está aqui, ó. Deixa eu ligar a caneta. Porque ela está aqui, ó, dentro da culpabilidade, dentro da exigibilidade de conduta diversa, e por isso, ela vai excluir a culpabilidade, beleza? Mas vai continuar sendo crime, porque quem vai responder pelo crime? Quem fez a coação? É o seguinte, vamos supor que o indivíduo chega até você e diz o seguinte, liga para você ou chega até você, vamos supor que você está com seu filho lá no supermercado. Na saída do supermercado, o cara te aborda na rua com a arma de fogo, põe a arma de fogo na cabeça do teu filho e diz assim, ó, se você não se dirigir até aquele caixa eletrônico ali, explodir aquele caixa eletrônico e trazer o dinheiro para mim, eu vou aqui matar o seu filho. Ou seja, ele está coagindo você à prática de um ato ilegal, ameaçando ali matar seu filho. Então é o que? É uma coação moral irresistível. Você tem como resistir a isso? Não, você não vai resistir para não ver seu filho morrer. Então, essa coação moral irresistível, embora faça você praticar um crime, você não vai responder por esse crime porque vai ser excluída a sua culpabilidade, porque o estado em que você praticou aquele crime foi numa situação de coação moral irresistível. Então, você foi lá, estourou o caixa eletrônico, furtou o dinheiro que estava lá, e deu para aquele cara. E ainda assim você não vai responder por isso, porque a coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Agora vamos supor que é uma coação física. Se a banca quiser complicar, ela vai inverter o conceito de coação física e coação moral. A coação física é o quê? Por exemplo, o indivíduo aborda você na rua, põe a arma na sua mão e faz você disparar a arma de fogo contra uma outra pessoa, ou seja, coagindo você fisicamente a praticar um crime. Você vai responder por essa situação? Não. Aí a banca vai perguntar, isso exclui o fato típico ou exclui a culpabilidade? Quando a gente volta aqui, ó, você vai ver uma coisa. Aonde que está a conduta? Aonde que está tipificada a conduta? A conduta está dentro do nosso fato típico, perfeito? A conduta está dentro do nosso fato típico, tá aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. A conduta tá aqui, ó, dentro do nosso fato típico. Logo, você teve o dolo de praticar? Você teve a intenção? Não. Você teve culpa? Também não, porque você foi coagido fisicamente. Alguém obrigou você ali fisicamente a praticar aquele crime. Logo, excluiria sua conduta e excluiria o quê? O fato típico. Então, se a banca falar de coação física irresistível, exclui o fato típico. Se a banca falar de coação moral irresistível, exclui a culpabilidade de quem praticou, mas não torna o fato atípico, porque continuaria sendo típico, porque o outro autor responderia por esse fato, beleza? Então, passando adiante, vamos para a questão de número 4, pessoal. Considerando as excludentes do crime, né, no direito penal brasileiro, é correto afirmar, letra A, enquanto o estrito cumprimento do dever legal tem natureza compulsória, o exercício regular de direito tem natureza facultativa. Isso aqui ele está tratando das excludentes de licitude. Quais são? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Letra B. O estado de necessidade, ao contrário da legítima defesa, não permite a configuração do excesso. Espera aí, né? Tipo assim, isso aqui é aquilo que você tem que ter de pronto na ponta da língua. O excesso sempre vai ser punível. Por exemplo, se você excedeu ali, vamos supor aqui no caso de legítima defesa, um indivíduo está na iminência ali de uma injusta agressão contra você. E você, usando moderadamente os meios que tinha à sua disposição, efetuou 2 disparos de arma de fogo que fez esse indivíduo cair no chão e cessar com a injusta agressão, mas você ainda assim continuou disparando contra aquele indivíduo, levando até a morte.
Nesse caso, você vai responder pelo seu excesso, beleza? Então, não teria como ser essa alternativa. Letra C. São excludentes de ilicitude admitidas pelo direito penal brasileiro expressamente previstas no artigo 23. O estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento de um dever legal e o consentimento do ofendido, pelo amor de Deus, consentimento do ofendido, como assim, moço? Não existe essa causa aí de excludente de ilicitude, tá ok? Letra D. O princípio da insignificância, isso aqui nem está previsto no edital de vocês, mas o princípio da insignificância, por entender que o crime não possui relevância penal, constitui causa de exclusão da culpabilidade? Não, ele não exclui a culpabilidade. Quem vai excluir a culpabilidade são aquelas situações que eu listei anteriormente para os senhores, beleza? Princípio da insignificância exclui a tipicidade material, e a tipicidade material está onde? Lá dentro do fato típico, então não exclui culpabilidade, é lá dentro do fato típico, beleza? Letra E. É admitida a ocorrência de legítima defesa real contra legítima defesa putativa e legítima defesa real contra legítima defesa real. Tem como duas pessoas estarem no mesmo momento em legítima defesa real? Não, galera, não é possível, porque, pensa comigo, para você se enquadrar, melhor dizendo, numa situação de legítima defesa, alguém tem que estar praticando uma injusta agressão contra você, perfeito? Então, se A está em legítima defesa, é porque B praticou uma injusta agressão. Como que ambos iam estar em legítima defesa real ao mesmo tempo? Porque a legítima defesa não é um ato injusto, então não tem como A e B ao mesmo tempo estar numa legítima defesa real, beleza? O que é que seria a legítima defesa putativa? Que também é chamado de erro de tipo permissivo. O erro de tipo permissivo é um gênero. Deixa eu sair da tela. O erro de tipo permissivo é um gênero, perfeito? Onde vai estar dentro legítima defesa putativa, estado de necessidade putativa, estrito cumprimento do dever legal putativo. E o que é que seria essa legítima defesa putativa, como trouxe aqui a questão? É o seguinte, você agir, você praticar um fato definido como crime, achando que está amparado por uma causa de exclusão de ilicitude. Exemplo, você está na sua casa deitado lá na rede, na varanda. E aí, durante a noite, você vê um indivíduo adentrando a sua casa, beleza? Adentrando a sua casa, colocando a mão na cintura e correndo em sua direção. Você imaginando que seria um vagabundo, imaginando que seria um ladrão que estaria tentando puxar uma arma de fogo para assaltar a sua residência, você faz o quê? Saca a sua arma de fogo e dispara contra essa pessoa. Mas quando na verdade era seu vizinho tentando tirar o celular para mostrar a você uma notícia que ele tinha visto durante o momento que ele estava, sei lá, visualizando o Instagram. Ele adentrou na sua casa para mostrar essa notícia de grande importância e você, achando que era um ladrão que estava puxando uma arma, foi lá e disparou no cara. Você disparou por quê? Porque você imaginou na sua cabeça que estava em uma situação de legítima defesa. Você imaginou que estava acontecendo ali uma agressão injusta contra você e aí, com isso, permitiria a sua ação em legítima defesa, quando na verdade não era, beleza? Então, isso é a legítima defesa putativa. Então, pode-se ter uma legítima defesa putativa e, ao mesmo tempo, uma legítima defesa real? Sim, beleza? Pode-se ter, porque nessa situação, se o indivíduo que estava adentrando recebeu os disparos, ou seja, e sentiu como injusta agressão, porque ele era uma pessoa de bem, não era um vagabundo, ele, nesse caso, poderia sacar uma arma e efetuar disparos contra o primeiro. Nesse caso, ele estaria em legítima defesa, porque já estava acontecendo a injusta agressão, beleza? Mas legítima defesa real e legítima defesa real ao mesmo tempo não se pode, porque tem que haver obrigatoriamente um ato injusto primeiro para poder legalizar ali a legítima defesa, tranquilo? Então, estaria errado, tranquilo? Então, com isso, a gente elimina todas essas alternativas e
traz aqui o nosso gabarito como gabarito de letra A, beleza? Ou seja, o estado de necessidade não permite configuração de excesso, permite sim. Consentimento aqui não seria causa de excludente de licitude. Princípio da insignificância não é causa de exclusão da culpabilidade e essa legítima defesa real contra a legítima defesa real não é permitido, beleza? Não é permitida. Então, passando adiante, vamos para a questão de número 5. Aqui a gente vai falar sobre erro de proibição, erro de tipo. Bora lá, galera. Me molhei todo aqui. O que é que acontece? Vamos ler e depois a gente debate. Ele diz o seguinte: Orlando e Itamar são dois homens maiores de idade que procuram na internet por ofertas de prostituição feminina. Orlando, então, conhece uma moça de 17 anos com larga experiência na oferta de favores sexuais e, crendo estar celebrando negócio lícito, a contrata para com ele praticá-los. Itamar, por sua vez, localiza a mesma moça em um ponto de prostituição na cidade de Anápolis, ao lado de outras prostitutas de avançada idade, e sem questionar sua faixa etária e sua experiência pretérita, contrata para ter com ele relações sexuais. Em ambos os casos, após a consumação do ato, há crime em hipótese, qual seja favorecimento da prostituição de pessoa menor de 18 anos. Sobre esse tema, e em sua autodefesa, Orlando e Itamar poderão alegar respectivamente o quê? Então, pergunto para vocês, qual foi o erro que foi cometido aqui por Itamar e por Orlando? Qual foi o erro? Qual o gabarito que vocês marcariam aqui, pessoal? Não poderia marcar a alternativa de letra A, porque eu já mencionei para os senhores que o erro de proibição, o indivíduo comete um crime sem saber que existe aquele crime, beleza? Porém, o que é que vocês vão ter que marcar aqui? Espero que vocês tenham acertado, porque existe a situação do erro de tipo e existe a situação do erro de proibição. O que é que seria erro de tipo? O erro de tipo é quando você sabe que uma conduta é tida como crime, você sabe que uma conduta é tida como crime, mas por uma falsa percepção da realidade, por uma falsa percepção da realidade, você comete o crime. Beleza? Então, por uma falsa percepção da realidade, você comete o crime. Porque você sabe que, por exemplo, fazer essa situação aqui, pagar a uma menor de idade para ter relação sexual, você estaria incorrendo em crime. Mas por uma falsa percepção da realidade, ou seja, por você não conseguir identificar que aquela pessoa era menor que você, era menor de idade, você vai lá e comete esse fato. Então, para isso, vamos voltar aqui ao texto e vamos destacar. Ele diz, ó, Orlando conhece uma moça de 17 anos, com larga experiência na oferta de favores sexuais. Crendo estar celebrando negócio lícito, contrata. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui e corrigir um erro que eu cometi aqui, porque eu não prestei atenção nessa parte aqui da lei. Olha só o que a questão fala. Que ele sabia, Orlando sabia que estava contratando uma menina menor de idade. Só que ele achava que isso era lícito. Então isso aqui é o quê? É praticar a conduta sem saber que é crime. Beleza? Deixou clara a questão mencionando aqui que ele praticou a conduta sabendo que a menina era menor de 17 anos e ele achou que estava cometendo um ato lícito. Eu tinha lido antes ilícito aqui, tá? Então, muita atenção com isso. Ele sabe, na cabeça dele, ele estava praticando um ato lícito, quando na verdade não era, né? Então, o primeiro ato aqui vai ser considerado o quê, pessoal? Um erro de proibição, porque aqui não é uma falsa percepção da realidade. É o quê? Ele não sabe que aquela conduta é considerada crime. Então, o erro de proibição vai ser em relação à lei.
O erro de proibição vai ser em relação à lei. Já o erro de tipo é em relação ao fato que está sendo cometido. Ele tem a falsa percepção daquela realidade, beleza? A situação de Orlando, ele não teve a falsa percepção de que a menina era maior. Na verdade, ele sabia que ela era menor, mas ele achava que isso não tinha nada a ver com o crime, beleza? Então, logo, ele errou em relação a uma norma penal. E isso configura o erro de proibição. Agora, quando fala a segunda situação, ele menciona a seguinte descrição, que a menina, a moça estava onde? Em um ponto de prostituição e estava ao lado de outras prostitutas de avançada idade. Então, o que é que o que é que Itamar fez? Ele foi num ponto onde tinha várias mulheres, várias prostitutas de idade avançada, beleza? E aí, com isso, ele teve a falsa percepção da realidade, porque se era costume dele ir lá e se era costume dele ver as prostitutas de idade avançada, como é que ele iria imaginar que essa menina era menor de idade? Ou seja, por uma falsa percepção da realidade. Nesse caso, ele sabia que isso era crime, ou seja, sair com a menor de idade nessa situação é crime. Mas, por uma falsa percepção da realidade, por achar que todo mundo ali era maior, ele foi lá e teve relação sexual com essa pessoa, pagando a ela. Nesse caso, ele teve a errônea interpretação dos fatos, não é da norma. Logo, configuraria o nosso erro de tipo. Então, por isso que o nosso gabarito obrigatoriamente tem que ser a alternativa de letra A, beleza? Muito cuidado quando estiver resolvendo a questão para não cometer um erro bobo desse que eu passei direto. O lícito eu achei que eu estava lendo ilícito, beleza? Então, nosso gabarito alternativa de letra A. Show de bola, pão, pão, queijo, queijo, só de boa. Não poderia ser crime possível, bem como não poderia ser discriminante putativa. Discriminante putativa é o quê? Quando a gente age achando que está amparado por uma causa de excludente de licitude, beleza? Não seria erro determinado por terceiro, nem seria erro sobre a pessoa. O erro de tipo, pessoal, ele tem uma situação, deixa eu só detalhar aqui, o erro de tipo, ele pode ser chamado de erro de tipo essencial, e ele pode ser chamado de erro de tipo acidental, tá ok? O erro de tipo essencial, ele resulta em que? Ele exclui dolo obrigatoriamente e pode excluir a culpa, beleza? Porém, para ele excluir a culpa, vai depender do caso concreto. Se a banca mencionar que esse erro, por exemplo, o segundo erro lá do Itamar, era invencível ou era inevitável, qualquer pessoa na situação dele erraria do mesmo jeito. Aí vai ser excluído tanto o dolo quanto a culpa. Agora, se a banca vier trazendo uma situação de erro de tipo essencial e mencionar a seguinte situação, era possível ser evitável, ou seja, se tinha como ser evitável, se uma outra pessoa pudesse evitar a conduta, isso aí você não vai fazer juízo de valor, a banca vai descrever na questão para você. Se era evitável, vai excluir o dolo, mas vai permitir que você seja responsável a título de culpa, logicamente, se o fato que você praticou é previsto como crime culposo, beleza? Tranquilo até aí? Já quando a gente fala de erro de tipo acidental, são várias situações que vai configurar isso aí. A gente tem erro sobre a pessoa, a gente tem erro sobre o objeto, a gente tem erro objeto, a gente tem erro na execução, beleza? Tem várias situações que vai configurar o erro de tipo acidental. Exemplo, João querendo matar José. João querendo matar José. Se desloca até o local em que José está, só que existem várias outras pessoas do lado de José. E ele tendo a errônea percepção, ele imagina que o homem que está de costa para ele é José, quando, na verdade, é Francisco.
E aí ele vai, dispara a arma de fogo dele para matar José, achando que é José, mas na verdade era Francisco. O que é que aconteceu? Ele errou sobre a pessoa. É um erro de tipo acidental, erro sobre a pessoa, ou erro in persona. E aí o que é que resulta isso? Ele vai responder como se ele tivesse acertado quem ele queria, José. Porque, por exemplo, vamos supor que José é maior de 60 anos. José tem mais de 60 anos. Já Francisco, que ele matou, tem 40 anos. O que é que acontece? Ele vai responder como se ele tivesse matado José, como se ele tivesse acertado José. Porque aqui vai incidir o quê? Uma causa de aumento de pena. O homicídio doloso, quando é praticado contra maior de 60, existe o quê? Um aumento de pena de 1/3. Beleza? Então, é desconsiderado a vítima e considera-se o crime praticado como se ele tivesse acertado quem ele queria. Da mesma forma, ocorre aqui no erro de execução. Só que nesse caso, ele não erra contra a pessoa, ele erra na execução. Ele chega no local, ele identifica José, ele vê José, ele sabe que é José, só que na hora dele atirar, ele atira e, ao invés de acertar José, ele acerta Francisco. Da mesma forma, responde como se tivesse acertado quem ele queria, beleza? Tem outras situações de erro também acidental, mas eu não vou me prolongar tanto porque a gente precisa ainda responder mais uma questão que trata da culpabilidade, beleza? Lembra lá da culpabilidade que eu já descrevi anteriormente. Então ele traz aqui, ó, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. O agente que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, qual dessas alternativas aqui completa esse item? Se você falou que é a alternativa de letra D, você está certo, porque isso aqui é justamente o que o código traz como o inimputável. É aquela pessoa que tem doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que no momento da ação ou omissão, ele é inteiramente incapaz. Se ele é inteiramente incapaz, ele é isento de pena. Agora, se a banca falar que ele não é inteiramente capaz. Quando ele diz isso aqui, é porque ele está querendo dizer que ele não tinha plena capacidade, mas ele tinha o quê? Ele tinha parte da capacidade. Isso aqui quer dizer que ele tinha parte da capacidade. Logo, nessa situação aqui, ele não é isento de pena, porque aqui ele é considerado o quê? Semi-imputável. Então, se ele é semi-imputável, ele não é isento de pena. Ele tem o quê? Redução, ou seja, redução de 1/3 a 2/3 da pena. Perfeito, galera. Então, com isso, a gente encerra aqui as 6 questõezinhas que eu trouxe para a gente dar uma revisada nesses tópicos, nesses 2 primeiros tópicos que está no seu edital. Logicamente, eu não tratei de tudo, porque não tem como a gente tratar tudo em uma aula só. Mas se você gostou, se você conseguiu aprender, absorver aí parte do conteúdo, ou se Deus abençoar todo o conteúdo, dá o like, comenta aí, compartilha com seus amigos para que eu volte aqui ainda nessa semana e disponibilize mais aulas de todo o conteúdo programático aí previsto no seu edital. Então, tamo junto, bons estudos e qualquer coisa, manda as ordens que eu vou estar à disposição dos senhores aí, beleza? Até mais!